Notícias aqui do Brasil, cresce o número de casos de Covid. Por isso, alguns espaços voltaram a exigir o uso de máscaras. Quem traz as informações mais atualizadas para a gente sobre isso é a Beatriz Manfredini. Bia, quais são as informações? Bom dia. Bom dia para você também, Lívia, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, um dos espaços esse aqui, está bem atrás de mim, o Museu do Ipiranga. A partir de hoje, os visitantes que entrarem aqui, quiserem passear pelo espaço, são obrigados a usar a máscara de proteção contra a Covid-19. No site do Museu do Ipiranga tem um comunicado avisando, então, dessa nova obrigatoriedade e eles dizem justamente que essa medida foi tomada, essa decisão foi tomada por conta da alta de casos de Covid-19, não só aqui no estado de São Paulo, como também em todo o país. Apesar disso, outros museus, como por exemplo a Pinacoteca e o Museu do Futebol, que também são geridos aqui pelo estado de São Paulo, ainda não pediram esse retorno do uso de máscaras. Mas aqui pro Museu do Ipiranga, que está bem cheio nos últimos meses, porque reinaugurou recentemente, está com entrada gratuita, inclusive, aí precisa sim usar máscara a partir de hoje, é obrigatório. Outros locais, como faculdades, por exemplo, e universidades como a USP e a Unicamp, também já determinaram que a máscara é obrigatória nos locais fechados. E para a gente falar um pouco sobre isso, dar o panorama aqui do estado, eu separei alguns números. Por exemplo, nós estamos com aumento no número de internações por Covid-19 no estado de São Paulo. Olha, se a gente fizer a comparação, no último dia 30 de outubro, o número de novas internações saltou de 134, então, naquele dia, para 333 agora no último dia 13 de novembro, ou seja, um salto de 148%. Falando das internações na ocupação de leitos de UTI para Covid-19, aí o número mais que dobrou, olha, passou de 15% a ocupação no dia 13 de outubro para 32% agora em 13 de novembro, portanto, aí mais que dobrou esse número de ocupação de leitos de UTI para Covid-19, esses dados aqui do governo do estado de São Paulo. No Brasil não é diferente, também estamos observando essa alta, tanto que no último domingo a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados e principalmente para pessoas como idosos, imunossuprimidos, também pessoas com comorbidades. Então, separei para a gente fechar, Lívia, os dados do país agora, os dados registrados ontem pelo Conselho Nacional dos Secretários de Segurança. Ontem tivemos 8 óbitos confirmados pela Covid-19 e 2.073 casos. Lembrando que esse número está defasado porque ontem, por ser feriado, 11 secretarias de saúde pelo país não enviaram os dados para o Ministério. Portanto, a gente deve ter ainda dados retroativos de ontem aparecendo aí nos números, no balanço de hoje, quarta-feira, Lívia. Beatriz Manfredini trazendo informações sobre estabelecimentos em São Paulo que já exigem novamente o uso de máscaras e, inclusive, ela trouxe a explicação para a gente, relembrou a notícia de que o Ministério da Saúde já recomenda a retomada do uso do equipamento também.